Salve, salve família, que é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Se não fosse Deus nesse projeto, a gente não teria conseguido chegar até aqui. Quero agradecer a você que tem nos assistido, que tem nos ajudado. A sua participação ela é de extrema importância, você espectador. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Cada um de vocês são muito importantes. Então, pessoas que desde o início apostaram juntamente com as suas empresas na gente, no Flaudísio, no DDI. E hoje a gente vê esse sonho sendo realizado. Hoje, exatamente nesse episódio, quando ele for ao ar, eu não sei quantos seguidores ao certo vai ter, mas nessa gravação a gente bateu hoje 15k de seguidores, 15 mil pessoas, um time que tem se multiplicado, e eu só tenho a agradecer a cada um dos convidados que tem vindo aqui, tem dado a sua força, participação, contribuição, e a cada um de vocês que tem compartilhado todos os nossos vídeos e todos os nossos conteúdos. E hoje nós estamos aqui com duas figuras ilustres, marcantes, duas personalidades extraordinárias do estado de Alagoas, quiçá do Brasil. Já vieram aqui, prometeram retornar e hoje, graças a Papai do Céu, estão aqui. Estou aqui com o Dr. Rodrigo, o advogado dos famosos. Estou aqui com o Cruz. O Cruz, o homem... o Ademir Cruz. Ademir Cruz. Olha, tô aqui ao vivo. Tô ao vivo, olha, no Instagram do Dr. Rodrigo. E os homens são os máquinas. Eu quero que cada um se apresente. Boa noite, doutores. Quem começa? Bom, quero agradecer primeiro a satisfação estar mais uma vez presente aqui com você, Flaudísio. E esse podcast, pode anotar aí, lendário, viu, gente? Muito obrigado. Podcast lendário. Com muita alegria que eu retorno aqui, que no primeiro podcast, Flaudísio tinha uma quantidade pequena ainda de seguidores, 600 seguidores, poucas pessoas ainda estavam observando esse projeto. E graças à perseverança desse homem de Deus, ele vem crescendo, vem prosperando e hoje bateu 15k. E se esse podcast é lendário, é porque é o seguinte, ele está dizendo que é evolução. Prepare-se, que quando a gente retornar aqui, não vai ser mais lendário. Vai ser o podcast do Império. Satisfação. Ademir Cruz, Minuto Dinheiro. Doutor Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos do DDI Cast. DDI Podcast, a referência aqui, né, em Arapiraca, todo o estado de Alagoas. Quero agradecer a você, Flaudísio, por mais uma vez, né, convidar não só a minha pessoa, mas também nosso amigo Ademir, que é o nosso educador financeiro. Eu chamo de Cruz, ele quer que eu chame de Ademir. Cruz, Jesus. Eu estou muito distante de Jesus. Ademir Cruz. Agradecer a todos que estão, né, participando aqui da nossa live, também aqui no meu Instagram, a todos de Arapiraca e também a todos que estão trabalhando, né, aqui no podcast, no DDI. Verdade. E dizer que, para quem não me conhece, né, eu sou advogado já há 14 anos, Flaudísio, advogando diariamente na advocacia criminal. Faz um ano já que eu estou atuando também para influenciadores digitais. Eu atuo para os influenciadores que trabalham com sorteio, com jogos. Então, graças a Deus, comecei a falar sobre esse assunto na internet e consegui ganhar meu espaço. Estou atuando no Brasil todo. Também, né, eu sou professor, palestrante. Esse ano eu deixei a academia, eu saí da faculdade agora em junho, em razão também das demandas na advocacia, que, né, deixou de ser só Alagoas, mas agora é Brasil. E dizer também que é um privilégio estar com você. Você começou, né, lá no comecinho, engateando, né, você com o galego lá, o Felipe. Felipe. Grande abraço, meu amigo Felipe. E hoje, né, é uma referência, né, em todo o estado. Várias autoridades, várias personalidades, vamos dizer assim, não só do mundo jurídico, passaram aqui no podcast e que pode ter certeza que é apenas um começo. Você é um cara que tem uma luz própria, é um cara que trabalha, né,
para que as coisas realmente aconteçam, e estão acontecendo. E a velocidade sua é a velocidade do foguete, né? Você não parou aí fazendo uma atrás de outra, né? Bom, Ademir? eu quero deixar um Deus. acordo aqui fechado em mãos triplas. Ué, bora, bota a mão aqui, bota a A mão mão aqui. triplas. Bota a mão aqui. Thundercat? Não tem Thundercat, não. Thundercat, A gente tem Thunder, palavra. Houve o primeiro podcast, hoje é o lendário. É. Muito em breve teremos o podcast Imperador, nós três. Aí tá certo. Aí, ó. Topado. Pessoal, quero agradecer aqui, ó. Ganhei um presente do meu amigo Rodrigo, Dr. Rodrigo. Rapaz, que garrafa top, ó. Aqui, quando eu for pro escritório, pras audiências, ó, olha com quem eu vou. É o presente do escritório. Ué. Coloca aí a Ei, rapaz. A marca aí do Aê, sucesso. Monteiro e Sampaio. Aqui, ó. Pega aqui a câmera. Pegou? Pegou direitinho aí, Luiz? Monteiro e Sampaio. Uma das melhores advocacias do Isso, país, Sociedade de Advogados. Fica na capital. Olha, então já está aqui registrado. O meu muito obrigado. E eu também quero fazer os meus agradecimentos à Stamp Brindes. A Stamp Brindes sabia, tomou conhecimento que vinha para cá, Dr. Rodrigo e o Ademir Cruz, Dr. Cruz, e me enviaram 2 canecas de presente para eles. E tá aí, as canecas já estão bebendo aí, ó. Aí, DDI Podcast. Aí, sucesso. Doutores, a gente tem acompanhado, doutor Rodrigo, o avanço e a expansão que o trabalho do senhor tem causado, a revolução no estado de Alagoas. E a gente quer, um dos motivos também desse podcast é ouvir algumas falas do senhor, principalmente em relação a alguns ocorridos, não só no estado de Alagoas, mas no Brasil, recentemente, com as operações que vinham acontecendo sobre jogos. E o senhor, como um defensor nato, um defensor de fato do direito daquele ao qual precisa ser aguerrido, o senhor pleiteou, correu, buscou e galgou e conseguiu êxito no trabalho do senhor. Houve uma divisão de opiniões. Pessoas contra, pessoas a favor, sobre os jogos em si. E tem muita gente que não tem ainda o esclarecimento total sobre como é que está ocorrendo e até que momento e ponto ele é válido ou não. É legal ou não. Então eu queria que o senhor aqui desse uma palavra sobre os jogos, principalmente ficou famoso o jogo do Tigrinho, né? Jogo do Tigrinho aí. É o mais famoso. Como é que tá aí essa questão de Claudiz, você seria o Tigrão, não, né? Esse cara. Como é que tá aí essa questão dos jogos? Estão liberados, não está? Permitido, não está? Como é que tá aí essa questão? Antes de responder, eu sempre falo nas palestras e tenho em mente a frase do Rui Barbosa, né? Saudoso Rui Barbosa, que ele diz que legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. É preciso colocar os pontos nos is. Eu sempre defendi uma legislação. O Brasil, há muito tempo, né, pessoas atuam nessa atividade que, em relação à legislação, trata como contravenção penal, que é a questão dos jogos de azar, e eu venho debatendo isso nas minhas redes sociais, para que o Brasil inove, o Brasil tenha uma legislação, para que combata a manipulação dos jogos, combata as cifras negras, né, que esse dinheiro fique no Brasil, né, que tribute essa questão dos jogos, aquele que explora. E você falou bem dessas operações, né? Aqui em Alagoas, a Operação Game Over, que ficou mais conhecida no nosso estado. Mas eu venho atuando, Flaudísio, em várias operações no Brasil todo. Eu atuei, e aí eu falo não só na questão, né, defendendo pessoas naquele processo, ou investigação, mas também na questão do compliance, na consultoria, orientando as pessoas, né, aqueles que divulgam jogos. O que acontece?
essa legislação que proíbe, né, na questão criminal os jogos, que é a contravenção penal, lá na Lei de Contravenções Penais, que é um decreto-lei de 1941, é antigo. Então eu sempre defendo o quê? Uma inovação legislativa, uma evolução, que o Brasil nunca evoluiu. E ano passado, a Lei 14.790, que é a lei da cota fixa, ela veio para autorizar uma modalidade, né, de situação que pode ser operada no Brasil, claro, quando for regulamentado. E aí o que é que a lei diz? A questão dos jogos virtuais. E ficou, né, assim, uma lacuna em relação a isso, o que seria o jogo de virtual, o tigrinho entrava, não entrava, entrava, não entrava. E eu sempre disse, ó, quem vai dizer se o tigre entra ou não entra é a certificadora. Todas as empresas que têm interesse em pagar uma licença ao nosso país, a licença, o valor de 30 milhões, essa licença, a empresa vai passar por um compliance, uma análise na questão fiscal, questão tributária, questão tecnológica. E a certificadora vai olhar 2 pontos, basicamente, né, de maneira bem resumida, a questão do fator de multiplicação, gerador randômico, se aquele sistema se adequa à legislação. Aí, muitos, o tigre não vai entrar, ou vai entrar. Ficava um grupo dizia que vai, outros diziam que não. Eu sempre Pessoal, defendi... vocês percebam que a gente tá falando só do tigrinho, não é o tigrão. eu sempre defendi que, ó, quem vai dizer não sou eu, o advogado Rodrigo, que atua na questão técnica, jurídica. Não, vai dizer a certificadora. Quando a empresa, quando o Flaudísio.bet.br, né? Já tô dando ideia, uma bet. A ideia já chegou. Flaudísio Bet. Já tem advogado, já tem educador financeiro, isso, né? Já tá em casa. Falta só o dinheiro para pagar a licença. E aí... Não sabe. Então, a certificadora ia analisar esse sistema. Só que, recentemente, uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas, né, do Ministério da Fazenda, diz que o jogo do tigre entra. Mas, claro que as certificadoras vão analisar jogo a jogo. E aí você me pergunta, mas Rodrigo, por que estão acontecendo as operações policiais? Por quê, né? Qual é o motivo? Primeiro que essa lei da cota fixa, ela não revogou a lei de contravenções penais, que é a lei que fala aqui o que é o jogo de azar, certo? Segundo, ela fala que só vai atuar aquelas empresas que tenham licença no nosso país. E aí, a própria lei diz, olha, vai ainda existir uma regulamentação. Só que a regulamentação só começa quando? Em 1º de janeiro de 2025. A portaria 827 da Secretaria de Prêmios e Apostas, ela deu um prazo até 31 de dezembro para que as empresas, né, que tenham interesse, né, venham pagar o valor ao governo. Então, a partir de 1º de janeiro de 2025, quem não tiver licença no nosso país vai ser punida com base na legislação, na cota fixa. Mas amanhã, né, amanhã que eu falo, em 2 de janeiro de 2025, Flaudísio estourado nas redes sociais. 500 mil... Uma pausa. Flaudísio Bet. .bet. Estourado nas redes sociais e quer divulgar o jogo do tigre. Ele ele só vai poder em relação às empresas que tenham licença. As empresas regulamentadas. Agora, se ele for fazer por conta própria, a legislação da lei da cota fixa, ela tem o quê? Ela tem uma punição na esfera administrativa, que quem divulgar plataformas não autorizadas pelo governo brasileiro vai ter uma punição, pagar uma multa, né, vai ter que fazer uma defesa, com todos os direitos naquela defesa, contraditório para a defesa, certo? Então, assim, estamos vivendo um momento atípico na situação dos jogos. Estamos numa lacuna para que... Diga aí. Me perdoe. Diga aí. Ademir.bet também agora. Minutodinheiro.bet só vai depois que tiver o compliance do Dr. Rodrigo Monteiro. Fique registrado aqui. Aí tá certo. Mas, assim, acho que todo mundo que deve estar assistindo a gente agora, nesse momento,
tá ouvindo o doutor Rodrigo explicando todos esses detalhes, e é um fato incontroverso que os influencers se tornaram uma grande divisão. Há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos 4 emissoras que dominavam a comunicação no Brasil. E isso foi diluído em centenas ou até milhares de pessoas. Rodrigo, essa é pra você, viu? Certo. Não é pro Tigrão, não. Não é pro Até coloquei você aqui na live também. Não, é pro Flaudizio.bet. Certo. Tá? É pro doutor De frente Rodrigo. com o doutor Ademir. A minha questão aqui é a seguinte. Certo. É necessário, além de todo esse atendimento, a legislação específica que foi criada, o influencer, o Tigrão.bet, o Flaudizio.bet, o que o senhor recomendaria para que essas pessoas, que são pessoas trabalhadoras, sim, tá? Não é difícil, não é fácil, melhor dizendo, tá atuando nesse tipo de mercado. Qual seria a sua recomendação para que eles busquem sempre trabalhar dentro da legalidade? E por que eu pergunto isso? Além de educador financeiro, eu sou perito contador. Então, eu verifico muito situações fiscais onde o empresário tem a sua mercadoria apreendida no posto fiscal porque houve uma diferença de alíquota e aí não teve uma apuração adequada, a mercadoria está presa e ele tem que pagar uma multa. Então, o que esse influencer deve fazer para que ele, dentro da legalidade, possa trabalhar, porque ele gera emprego, ele gera renda, ele paga impostos, como todos nós brasileiros, mas eu queria a recomendação técnica do Dr. Rodrigo Monteiro a respeito disso. Excelente pergunta, Ademir. Uma das primeiras situações, né, que quando eu vou conversar com o influenciador, eu sempre falo o seguinte: olha, você está divulgando, né, o jogo A, o jogo B para a plataforma, você formalizou um contrato? Acho que a primeira pergunta nossa do nosso escritório, contrato. E aí você está, né, nos assistindo, você influenciador digital, você que a Confederação Brasileira de Ocupações reconhece a sua atividade como uma profissão, como uma ocupação legal, você pode colocar aí no seu caderno com caneta de ouro: primeiro passo em relação à divulgação dos jogos é a formalização do contrato. Inclusive, a portaria recente da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, ela, de maneira expressa, ela diz que a empresa, né, o Flaudizio, né, .bet.br, que pagou a licença, né? que pagou a licença, essa empresa ela tem uma responsabilidade solidária no tocante à divulgação ou publicidade, né, em relação aos influenciadores digitais. Então, se o influenciador digital ele divulga sem respeitar o Código Brasileiro da Autorregulamentação Publicitária, o dono da plataforma responde também, certo? Então, assim, você que é dono da plataforma, você que tem uma empresa que também explora essa atividade, está, né, no processo da regulamentação, você tenha cuidado. Você tem que contratar um advogado, porque você também tem que respeitar a regra do jogo. Eu sempre falo, Ademir, que o jogo mudou. Só que assim, para você jogar as regras do jogo, você tem que ter um advogado, um contador. Então, o segundo conselho aqui é você contratar um profissional que entenda da matéria, um advogado, um contador, para que você possa realmente trabalhar de acordo com a nossa legislação. E aqui eu vou colocar também, né, o terceiro conselho em relação à questão dos jogos.
não usar a conta demônio, que é a conta demonstração. No tocante à publicidade. Tem a figurinha do demônio aí pra ficar aparecendo. No tocante à publicidade. Apesar que a última portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas, ela diz que existe, né, a questão da conta demonstração e a empresa, a plataforma ela pode disponibilizar para o jogador e o jogador pode usar para teste. Agora, o influenciador que está sendo contratado, que está, né, que formalizou o contrato com a plataforma, ele não pode, de maneira alguma, ele não pode, naquele momento que ele está fazendo a publicidade, ele fazer o uso da conta, sem exceção? Da conta demo. Sem exceção, por quê? Porque existe um princípio da responsabilidade, né, do influenciador em relação à divulgação. Eu não posso divulgar, né, a Refresque, né, aqui, não posso divulgar dizendo que ela tem um conteúdo de outro refrigerante. Não, é o conteúdo da Refresque. Eu tenho que agir de boa fé, eu tenho que respeitar a questão da transparência, eu tenho que ser leal ao que eu estou divulgando. Eu não posso divulgar ganhos irreais. Por exemplo, se eu não ganhei 10 mil reais naquele jogo, eu não posso divulgar. Certo? Então, assim, terceiro conselho é não o uso da conta demo, certo? Mas o maior conselho de todos é você contratar um profissional habilitado, que tenha conhecimento nas regras do jogo, certo? E o jogo mudou. E você precisa estar de acordo com a legislação. Você que divulga, você que tem a empresa, né, a plataforma. E vale ressaltar que a última portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas, ela trata o influenciador como afiliado. E o afiliado ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E aí eu recomendo que o influenciador, né, contrate um contador para que ele tenha ali a sua pessoa jurídica para poder pagar menos impostos. Na questão de contador, me atrevo um pouco a falar aqui para você, que aí nem a gente vê. Tanto o afiliado, como você bem falou, o influencer, quanto a casa de apostas, por assim dizer. No Brasil, nós temos, dentro da legalidade, é muito importante que aqui nós estamos falando tudo o que deve ser feito baseado na legislação brasileira. O que é permitido. O que não é, a gente não trata. E trata dizendo que não é, justamente para defender a conduta. Então, existem vários regimes tributários a respeito de empresas. Tá? Nessas modalidades, a empresa pode estar no simples, ela pode estar no lucro presumido, ela pode estar no lucro real. Então, como essa pessoa, esse influencer, vamos dizer assim, vai faturar os seus ganhos? Qual é a modalidade? Como ele vai fazer o tratamento dos demonstrativos contábeis, das informações contábeis? Gente, isso é uma informação muito relevante, porque é o seguinte: se você tiver um bom contrato regido com a empresa, você vai estar seguro no aspecto jurídico. Mas no aspecto contábil, a retirada de dividendos, a retirada de lucros, a movimentação financeira, isso pode implicar em situações que você, infelizmente, pode acabar incorrendo sem saber, fora das 4 linhas do jogo determinado. O Dr. Rodrigo Monteiro aqui falou que o jogo mudou. E aí eu faço uma pequena parábola e o Flaudísio não ria com as minhas parábolas. É o mestre dos mestres. Às vezes o jogo muda. Mas se a gente pensar no jogo de futebol, primeiro tempo, tá os dois times escalados, joga. O que é que acontece no segundo tempo, Flaudísio? Os times mudam de lado, não é verdade? Concorda comigo? Sim. E o treinador pode trocar algum jogador. Só não pode mudar a regra do jogo, o jogo em andamento.
Isso é, você coloca aí no seu caderninho. Não pode mudar a regra do jogo, o jogo em andamento. Isso. Aí chega no ponto chave onde eu ia mudar e falar. Houve a mudança, mas a regra do jogo inicial, ela estava lá dizendo: vai mudar o campo, você pode substituir 3 jogadores, ou 5 se tiver Ademir jogando, que Ademir jogar. Cara. Aí o treinador pode tirar. Então veja. E lembrar que, pessoal, rapidinho, sem querer interromper, Ademir, mas lembrar que essa lei, ela incluiu não só os jogos virtuais, os slots, né, o Tigrinho, mas também a questão da apostas esportivas. Então, as plataformas, né, e aqui eu não quero falar o nome para não dar moral, mas assim, a plataforma que o Gustavo Lima divulga, a plataforma que vários influenciadores divulgam aí, todas as plataformas, todas, têm aposta esportiva e jogos virtuais, jogo online, certo? E é preciso esclarecer que não existe no Brasil nenhuma licença brasileira autorizando nenhuma empresa. Se você olha lá, aquela vai, que o Gustavo Lima divulga, sem dizer o nome dela, a licença dela é em Curaçao. Então todas as empresas têm licença fora do país. É Curaçao para ninguém. Fora do país. Então assim, o Brasil ainda está, né, em transição em relação à questão da regulamentação e à questão da licença. Então só no próximo ano que eu vou saber quais as empresas que realmente que estão com uma licença em dia, as empresas que estão no processo, né, da regulamentação. A Secretaria de Prêmios e Apostas divulgou, né, recentemente algumas empresas, mais ou menos 20 empresas, que estão nesse processo de pedido de solicitação, certo? Mas, como eu falei, com base na portaria 827 de 2023 da Secretaria de Prêmios e Apostas, só a partir de janeiro de 2025 é que essa regulamentação começa a valer. Existem muitas pessoas que jogam esses jogos, participam, etc e tal. E hoje, mais cedo, eu estava conversando com alguém, e esse alguém que pediu para não dizer o nome dele, por isso que eu não vou dizer, mas ele pediu para fazer uma pergunta ao senhor. Se o senhor era a favor ou contra os jogos? Perfeito. Excelente pergunta. Essa também eu vou querer responder. Eu nunca joguei, só para dizer, né, em relação à pessoa, Rodrigo. Rodrigo, eu nunca joguei, não gosto de jogar, nunca joguei. Eu não gosto nem de videogame. Porque assim, na verdade eu sempre fui criado, né, na rua. Né, sempre a minha educação foi na rua, lá no Trapiche. Nasci e criei no Trapiche. Sempre na rua. Eu não gostava de televisão, de videogame, sempre gostei da rua, de jogar chimbra, né? O racha. Futebol na praia, na praia do Sobral. Né? Então a minha criação foi uma criação diferente, foi uma criação na rua. Sim. E hoje não tenho tempo nem, né, de jogar nada. Hoje é trabalhar, né? Trabalhar na advocacia. Mas em relação ao jogo, eu defendo, e é preciso esclarecer, é preciso colocar os pontos nos is, a legalidade. Eu defendo a lei. Eu não defendo o jogo. Você não vai ver nenhum vídeo do Rodrigo, pode colocar aqui, né, no meu Instagram. Eu nunca defendi o jogo. Nunca defendi. Eu defendo a legalidade, uma legislação. Por quê? Porque o Brasil está, né, batendo cabeça, vendo os outros países, China, né, Alemanha, Estados Unidos, o Chile, a Argentina, países que têm a legalização dos jogos, né, têm um controle, certo? E são países que estão mudando a sua economia. O Brasil tem uma gama, né, de flexibilizações em relação à questão do jogo, à questão do sorteio, certo? E aí eu sempre falo, se você vai lá, né, no shopping e vai naquela máquina lá do ursinho, o Ademir gosta muito de ir pro shopping, aquela máquina Qual do segredo? ursinho, aquele ganchinho. Ali é o quê? O Luiz gosta daquela máquina do ursinho. Ali é um programador, né? Você vai perder, você vai
Vai perder mais que vai ganhar. Certo? É um programador. Então, assim, e ali não é considerado como jogo. Ali é entretenimento, né? Ali é lazer, né? Ali é diversão. Certo? Então, assim, muitas coisas o Brasil poderia resolver com a legislação. Então, eu defendo a legislação. Porque a legislação você vai ter uma segurança jurídica para as empresas que pretendem atuar nessa atividade, uma segurança jurídica para os influenciadores que divulgam esses jogos, e eu defendo uma divulgação responsável. Eu não posso divulgar um jogo como se fosse investimento. Não, investimento é o Minuto Dinheiro. Eu sempre aprendi. Siga o @ Minuto Dinheiro. É o Minuto Dinheiro. Que no final tem o quê? Tem uma surpresa e Dr. Rodrigo Monteiro Com o Dr. Flau. com o Dr. Flaudísio são testemunhas e está registrado no DDI Podcast. Aí, coisa boa. Eu citei uma empresa no DDI Podcast inicial, porque hoje é o lendário, não esqueçam disso. E Flaudísio, E a voltando. empresa subiu de valor. Coisa boa. E isso, no final, você que está acompanhando a gente, que segue o Dr. Rodrigo Monteiro, DDI Podcast, Flaudísio.bet, Tigrão, vocês terão uma grande novidade. Mas, gente, eu queria fazer apenas um adendo a tudo que o Dr. Rodrigo falou, Certo. que é o seguinte: a questão principal da legalidade e de se agir corretamente dentro da legalidade dos jogos. Tá certo? Ele falou em Alemanha, Chile, Argentina, e eu vou mais longe quando trata de jogos. Eu vou para Inglaterra. 100 anos atrás. Há 100 anos atrás já havia regulamentação de jogos de corrida de cavalo, de jogos de apostas na Inglaterra. E isso é uma geração de impostos que trazem, sim, benefício ao país. Agora, isso não pode, como o doutor Rodrigo Monteiro falou muito bem aqui, fugir da regra do jogo. E outra coisa, desculpa interromper, não esqueça não, né, Ademir, que você vai falar, mas assim, eu sei também, Flaudísio, e eu sou, né, um defensor também da questão do jogo responsável, é que tem pessoas realmente ludopatas, pessoas que são doentes, né, pessoas que, né, vendem carro, vendem moto, vendem casa para jogar, certo? Eu acho que assim, o governo também deve investir para tratar essas pessoas, né? Eu sei que é uma realidade isso. A legislação, a Lei 14.790 de 2023, que é a lei da cota fixa, ela também trata um ponto em relação a isso, né? Ela trata aqui na divulgação, é preciso que o influenciador ele tenha um cuidado, em relação às pessoas que A responsabilidade. a responsabilidade em relação a os menores de 18 anos, né? Que eles não podem jogar. Os ludopatas, né? Não podem incentivar, né, o jogo ali, né? A pessoa que tem já aquela dependência no jogo e tal. E o governo também tem uma responsabilidade em relação a investir para que essas pessoas façam um tratamento, certo? Eu sei que isso é uma realidade do vício, do dependente em relação ao jogo, certo? Então, eu sempre defendi nas minhas redes sociais uma legislação que abraçasse tudo isso, que abraçasse a questão do combate à manipulação dos jogos, que abraçasse a questão da lavagem de dinheiro, que abraçasse a questão do jogo responsável, olhasse mais para as pessoas que têm essa dependência, a ludopatia, né? Então, Que é um nome assim, muito bonito, e eu queria aproveitar o doutor Rodrigo gancho. aqui, o gancho, e ele fazer uma explanação maior do que é essa palavra, o significado, para que ele fique bem popularizado e, como nós sempre viemos aqui e voltaremos, Sim, com certeza. haverá o DDI Império. retorno. Oi, DDI Império, o retorno ainda não chegou. Mas que o doutor Rodrigo falasse numa linguagem bastante coloquial, bastante popular,
o que ele está falando a respeito dessas pessoas que jogam compulsivamente, que perdem casa, imóvel, carro. A palavra técnica, e eu queria que o senhor, doutor Rodrigo, trouxesse a nós aqui Como é uma máquina. como isso É uma fera. atinge as pessoas. E em seguida, eu, enquanto educador financeiro, vou colocar a contraprova e a pílula para que você que tem esse problema de compulsão de jogos melhore. Com a palavra, doutor Monteiro. O meu é uma máquina, o meu é uma fera. Diferenciado. É diferente, viu? Minuto dinheiro. Divertido e inteligente. É DDI Podcast. Em relação à questão da ludopatia, que a lei fala desse nome bonito, como o Ademir falou, né? São aquelas pessoas. Ludopatia. Ludopatia é o cara. Ludopatia. Talvez muita gente que está ouvindo a gente agora nunca escutou esse nome na vida. É o cara dependente realmente do jogo, o cara que não consegue deixar aqui, né, o vício. No Brasil, né, tem o cara que é dependente do álcool, é dependente de mulher, às vezes o cara é dependente de mulher. Eu conheço alguns. Você conhece? Eu conheço. Tem um dependente químico, né, aquele que usa ali a sua droga, né, ilícita, maconha, cocaína. E tem um cara que não consegue deixar de jogar. Então, o influenciador ele tem um papel importante para que ele também não incentive, né, aquele jogador que tem essa dependência, certo? Então a lei também ela pensou nisso. E é preciso falar aqui que essa última portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas, ela de maneira expressa diz que existe uma responsabilidade solidária em relação ao influenciador que divulga os jogos e a plataforma de jogos, que é o agente de aposta, que na lei diz isso. Então, assim, tem que ter um cuidado nessa divulgação, certo? Eu jamais vou defender o jogo por ser o jogo, até porque eu não gosto de jogo, eu não jogo. Eu não jogo nem aposta esportiva, nem jogo virtual, nem tigrinho, nem tigrão, nada. Eu não jogo, eu não Nem gosto. Flaudísio.bet. Eu não gosto de jogar. Mas respeito, né, aqueles que jogam. Eu não posso jamais criticar você, Flaudísio, que gosta de jogar, você gosta de tomar cervejinha. Jamais vou criticar. Agora, você tem que ter alguma responsabilidade na sua vida. Se isso faz bem, se não faz, quem vai dizer é você. E o governo e o país não podem ser o dono da sua decisão. Não. Né? Em um Estado democrático de direito, eu tenho que ter a minha liberdade. A liberdade de falar, a liberdade de escolher. A liberdade de escolher uma profissão. Então é preciso, assim, a gente respeitar mais as pessoas. E respeitar as novas profissões. Que são as profissões do presente e do futuro. Que são os influenciadores. No Brasil, a última pesquisa que eu analisei recentemente, tem mais influenciadores digitais do que médico, do que advogado. São 13 milhões de influenciadores digitais. Mais de 5% da população brasileira. Então, muitas pessoas, né, estão ali na internet. Só que assim, aquele que está na internet divulgando, não só o jogo, qualquer produto, ele tem uma responsabilidade. Ele precisa entender que a divulgação dele alcança muitas pessoas. Você aqui, né, no seu podcast, que é referência em toda Alagoas, você tem uma responsabilidade aqui muito grande, né, em convidar as pessoas, em debater, né, ter esse papo responsável, porque você também, né, gerador de conteúdo, né, Ademir? Você gera conteúdo aqui. Então é preciso que os influenciadores, né, e as pessoas também que trabalham nessa atividade, as plataformas, a gente de aposta, eles respeitem a legislação, né? Eles trabalhem com o jogo responsável. Por quê? Porque senão vai responder, né, pela publicidade enganosa, responder por qualquer ato, né, que venha prejudicar um jogador. Né, uma manipulação no jogo, a legislação ela tem, né, uma punição para isso. Então eu defendo sempre a legislação, jamais eu vou defender, né, o crime, jamais. Eu sou advogado, eu advogo já há 14 anos,
né? Eu nunca defendi o crime e nem o criminoso. Eu defendo o direito, eu defendo o ordenamento jurídico, eu defendo a legalidade, eu defendo a liberdade. Quando aconteceu a questão da Operação Game Over, né? Eu sempre falava, e eu sempre falo, que primeiramente eu vou defender os meus clientes em relação às cautelares mais drásticas, que no caso, né, teve lá a prisão. Eu vou defender, porque em tese, estou falando em tese, né, eles sequer cometeram crimes que têm violência. Então, eu estou falando do direito penal econômico, estou falando em supostamente condutas que não têm violência. Então, jamais eu vou colocar uma cautelar mais drástica. Estou falando de uma investigação. Estou falando ainda de uma situação em que eu não posso sequer tratar o investigado como culpado. Jamais eu posso tratar ele como culpado. E o artigo 20 do nosso Código de Processo Penal, que fala que o inquérito é sigiloso, ele colocou esse texto legal, Flaudísio, por quê? Pensando em duas situações. Na imagem do investigado, que é apenas o investigado, que amanhã ele pode ser, né, sequer indiciado naquele inquérito policial. E segundo, para preservar as próprias investigações. Porque numa investigação a gente está investigando o Ademir, porque ele cometeu um crime de homicídio, né? O delegado pode também, na investigação em relação ao Ademir... uma formiga esse pode, crime, viu, gente? pode o quê? Pode descobrir que o Ademir teve o quê? Teve um comparsa, teve uma pessoa que ajudou, o Dr. Flau. Então, assim, o Tigrão. Então, assim, o sigilo na investigação previsto no nosso Código de Processo Penal serve para essas duas situações. Para preservar a imagem do investigado e também para resguardar ali, para proteger a própria investigação. Então, assim, o advogado, ele jamais vai defender o crime ou o criminoso. Ele vai defender a legislação. Então, não existe no nosso país, nenhum advogado que tem uma responsabilidade naquela causa que vai defender o crime. Jamais. Flaudísio, eu sou advogado há 14 anos, mas eu moro em Alagoas, eu tenho família. Eu quero um estado o quê? Seguro. Jamais o advogado vai sair de casa, eu quero que hoje aconteça uma morte, um homicídio em Arapiraca. Jamais eu vou querer isso. Jamais eu vou. Por quê? Eu estou aqui em Arapiraca. Daqui a pouco eu vou lá tomar um café com o Flaudísio. Isso. Vou chamar lá o meu amigo Franklin do Ouro. Isso. Franklin do Ouro. Referência aqui em Arapiraca. Referência em Arapiraca. Tomar aquele cafezinho. Qualidade de ouro, viu? Eu quero o quê? Eu quero uma segurança, eu quero estar ali numa paz. Nenhum advogado que atua na esfera criminal vai querer violência. Nenhum. Agora, é preciso que os atores de justiça, promotor, juiz, atuem de acordo com a legalidade. E o advogado é o primeiro a gritar, né, por justiça. E é o primeiro a gritar por legalidade e por liberdade. Eu jamais vou deixar de defender uma pessoa, independente se eu vou ganhar ou não. É uma responsabilidade muito grande, Flaudísio, quando um cliente chega no meu escritório, assina a procuração e diz: eu quero que o senhor agora tome conta do meu processo. É uma responsabilidade para poucos. Eu estava em Brasília recentemente, né, e escutava lá o professor Nabor Bulhões, um dos maiores advogados. Sumidade nacional. Um dos maiores advogados do nosso país. Ele dizia que, olha, a história da advocacia confunde com a história do país. O Barbosa, em seu discurso, falava isso. A responsabilidade e o papel do advogado é muito importante no nosso país. Em todos os momentos, nos momentos mais difíceis, no nosso país tinha um advogado. E aí você olhar lá na Netflix o processo da Dilma, você tem lá o Eduardo Cardoso defendendo a Dilma. Você tem do outro lado a Janaína Pascoal, né, acusando. Então você tem ali um conflito de quem? Dois advogados. Né? Cada um com sua visão, um defendendo, um acusando. O seu pensamento. O seu pensamento. Então, o papel do advogado é muito importante no Estado democrático de direito. E você, aluno de direito, que pensa em ser advogado,
pode colocar no seu caderno com caneta de ouro. A advocacia é para poucos. Letras garrafais de preferência, tá? Parafraseando mais uma vez Rui Barbosa, legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. E antes de você escolher a sua profissão, faça um teste de vocação. Porque o que acontece muito também no nosso país, Flaudísio, e meu amigo Ademir, é a crise de vocação. É o cara que não tem vocação para ser juiz. E é muito difícil você ser juiz. Muita gente acha que juiz é apenas glamour, né? Tá lá com a toga, tá ali, né? Julgando pessoas. É muito difícil. É muito difícil. Você ser imparcial. Você respeitar, né? Uma parte, o Ministério Público, e aí eu tô falando na área penal. A outra parte, o advogado. Inclusive, eu queria pedir um adendo aqui. É muita responsabilidade e muito difícil. Um adendo, recentemente, o Flaudísio.bet, o Tigrão, né? Dr. Flau? Dr. Flau, gente. Ele fez um podcast aqui muito interessante e motivacional, inclusive, eu assisti, com a doutora Jéssica, que hoje é magistrada... Isso, lá do Goiás. Doutora Jéssica Lourenço. De Goiás. E com uma história muito bonita, muito de luta, mas que serve de exemplo para muitas pessoas. E, pessoal, aproveitando aqui o gancho que eu tomei a palavra do Dr. Rodrigo, ele falou para vocês da questão do ludopata, da pessoa que tem esse vício. É importante relembrar que as casas lotéricas existem no Brasil desde quando eu era nascido, um pouco mais. A telecena, né, em homenagem ao Silvio Santos. Isso, não queria falar, Silvio saudoso Silvio Santos. O maior comunicador. Do meu amigo judeu. Não, o maior comunicador do nosso país. Você não fala do o meu maior amigo judeu. Comunicador do nosso país. E se você olhar no rodapé da telecena, tem lá título de capitalização. Isso. E você traz aqui para Arapiraca. Gêmeos Brasil. Os meninos têm um produto, que é o Gêmeos Brasil, que é um produto de divulgação, que a legalização também é um título de capitalização na modalidade filantropia premiável. O Silvio Santos já fazia isso há muito tempo, né? Quantas pessoas, a minha mãe na época tinha várias telecenas, nunca ganhou. Ele já comprava a telecena. Quantas pessoas? Então é preciso que você, no Estado Democrático de Direito, tenha a sua liberdade e jogue de maneira responsável, né? Será que o Silvio Santos foi criminalizado quando ele lançou a telecena? Aí você falou da Mega Sena, Mega Sena, o tocante que eu queria falar da Mega Sena e das casas lotéricas. Lotomania, Dupla Sena, você gosta da Mega São Sena? João. E você gosta da Mega Sena? Fazer aquele joga. bolão. Aí O joga. bolão. Aquele bolão. Com os amigos. Aí entende. Né? Não vou dizer se ganhou ou não, e aí você fica pensando, né? Mas, gente, Haverá sinais, diga. Haverá sinais quando eu ganhar. não haverá sinais, não haverá sinais. Quando eu ganhar na Mega Sena, não haverá sinais. Quando eu ganhar de novo. Acho que falei demais. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. A população, a mídia e várias pessoas julgam sem conhecimento e sem buscar conhecimento os jogos online, principalmente o jogo do Tigrinho e outros tipos de jogos bet, tipo Flaudísio Bet. Né? Caralho. E O povo vai achar que eu tenho um jogo mesmo, rapaz. O povo vai procurar o Flaudísio Pé daqui a pouco. aposta Jogo das emoções. Então, gente, o que é que eu quero trazer aqui para vocês, para você focar em mim e não esquecer? Aquela Mega Sena que tá ali acumulada em não sei quantos milhões, tal. Ela é legalizada, uma parte dela vai para a Previdência, outra parte vai para vários lugares. Mas há apenas um ou poucos jogadores
os outros também perdem. Então, se eu for para uma singularidade, você que está aqui no Monteiro me vendo, quando alguém pega o dinheiro e vai jogar na Mega Sena, na Loto Mania, na Loto Fácil, ele não está fazendo nada diferente do que ele jogar no jogo slot, no celular dele. Que eu vou chamar o do Tigrinho, ou você pode chamar qualquer outro nome de jogo que tenha, da girafa, do tigrão. Ele não está fazendo diferente. Mas o jogo do Tigrinho, a Operação Game Over, que o doutor Rodrigo atuou defendendo determinadas pessoas, criou um julgamento por parte da população, julgando erroneamente essas pessoas. Mas sabe por quê, Flaudísio, julgou erroneamente? Porque essas pessoas dão a cara e mostram isso, o jogo. Agora eu lhe pergunto, e essa é para você. Não é para você não, doutor Monteiro. Graças a Deus. Flaudísio, Tigrão.bet. De frente com a Ademir. Tigrão.bet. O dinheiro da Mega Sena. A terapia, né? O dinheiro da Mega Sena. Flaudísio. Dinheiro da Mega Sena vai acumulando, uma parte vai. Quem está recebendo o dinheiro de quem perde o dinheiro da Mega Sena, Flaudício? Boa pergunta. Quem, hein? Você sabe? Não. E você que está em casa, quem é que recebe o dinheiro de quem perde na Mega Sena? Boa pergunta. Aí onde é que está um X, gente, que vai ser resolvido aqui. Como há regularização, quando você pega os seus R$5 lá na Mega Sena e perde, uma parte desse dinheiro vai para a Previdência, outra parte vira em impostos e outra vai para o ganhador. Tá certo? O influenciador digital que divulga os jogos online, ele é julgado pelo simples motivo de que muitas pessoas no nosso Brasil não aceitam a ascensão social. E o influenciador digital de hoje, ele nada mais é do que o Silvio Santos quando tinha 20 anos. Do que o Silvio Santos há 40 anos. O cara já tinha 60. O cara é velho, viu, meu irmão? Que Deus o tenha. Esteja com ele. Então, assim, ele é o divulgador. E como divulgador, ele tem que ser remunerado por esse trabalho. Tá certo? A conta demônio, aqui não tem símbolo demônio, graças a Deus. Mas é importante a gente separar essas situações e ver que no final são idênticas. E eu quero saber de você que está aqui vendo Minuto Dinheiro agora, se amanhã você vai chegar para o seu colega e dizer: não jogue na Mega Sena, não jogue na Loto Fácil. Você que está aqui com o Dr. Rodrigo Monteiro ao vivo, amanhã você vai dizer: não jogue na Mega Sena, não jogue na Loto Fácil, não jogue na Quina, não jogue na Casa Lotérica, porque você vai perder. Você vai fazer isso ou você só vai fazer isso com os jogos online? A legalidade, ela não pode ser esquecida ou abandonada. O Brasil está atrasado nesse sentido e pouco antes, se você voltar o vídeo aí, você vai ouvir que o Minuto Dinheiro aqui falou, Ademir Cruz, que há mais de 100 anos, na Inglaterra, as casas de apostas já são legalizadas com corrida de cavalos e outras modalidades de jogos. Por incrível que pareça, hoje na Inglaterra tem casa de apostas que é permitido você apostar o dia e a hora da morte do rei Charles. Se você acertar, ganha. Se você errar, perde. Flaudício, agora que você sabe para onde vai o dinheiro da Mega Sena, você consegue entender que o influencer que divulga o jogo dele,
que ele é remunerado por essa divulgação, que ele também deve agir dentro das 4 linhas, que ele tem que ter o contrato, como o doutor Rodrigo falou, que ele precisa da assessoria contábil, porque são 2 situações idênticas. São idênticas. Não está mudando. E Ademir, por que você está me dizendo que não está mudando? E aí, essa é para você, Aleph, e é para você, Adams. Eu, Ademir, presenciei vocês doando mais de 15 milhões de reais para a Fundação Pestalozzi. E, ou melhor, peço retificação na minha palavra. Não foi doação. A legalização que foi feita do título de capitalização já previa que uma parte do valor deveria ser doada a uma instituição beneficente. Aí essa parte é o do Dr. Rodrigo, não é comigo. Mas eu presenciei e vi, e os valores foram creditados. Flaudísio, me cita agora. Olha, o negócio aqui é sério. Rapaz, você quer entrevista? Flaudísio, o negócio aqui é sério. O entrevistador é ele, mano. O negócio aqui é sério. Flaudísio, de frente comigo. De frente com o Ademir. Flaudísio, de frente com o Ademir. Me cite uma instituição que os valores arrecadados da Mega Sena foram entregues em benefício da população. Você tem 10 segundos. Boa pergunta. 1, 2, não. 3, 4, 5. Você já desistiu? Desisti. Diga aí uma. Não me atrevo. Agora, você que está assistindo aqui, pode ir no Instagram do Aleph dos Gêmeos, no Adams, e vocês vão ver lá que está lá a Fundação Pestalozzi, uma fundação centenária. Séria, né? Conhecida no Brasil. Não, mundial. Mundial. Séria. A Fundação Pestalozzi já existia na França em 1800 e pouco. Trabalhou sempre com educação. E aqui de Arapiraca Para o Brasil. nasceram 2 gêmeos. Diga aí. Faça um convite pra eles irem pra cá pro DDI Podcast também. Chame. Chama aí. Aleph Adams. Corta aí, Luiz. Aleph Pega aí, ó. Adams. Eu, Ademir Cruz, Minuto Dinheiro, quero fazer uma entrevista com vocês 2 e o Tigrão. Eita, Flaudísio. Traz eles aqui pra gente trazer a realidade dos jogos. É preciso esclarecer a população. Boa. Sorteio. No caso, eles trabalham um sorteio. Jogos que eu quero falar de uma maneira geral. A Mega Sena ele é um jogo. Os Gêmeos, ao venderem os títulos, é um jogo, porque haverá um ganhador, mas dentro da legalidade da legislação brasileira. Tanto Mega Sena quanto Gêmeos Brasil. Agora, você sabe qual é a diferença? Aleph e Adams, vocês olhem para mim, viu? Eu vou cobrar. E se eu cobrar é pesado. De frente com o Ademir. De frente com o Titio Ademir. De frente com o Ademir não é fácil. Flaudísio não conseguiu dizer uma instituição que a Mega Sena doou. Mas eu provei e mostro aqui. Quem que estiver vendo... Doutor Flau, e aí? Aí é top. Pode arrochar aí. Agora é com você. Tá liberado. Por agora. Doutor Rodrigo, a gente viu e acompanhou, né? A gente acabou enveredando aí por essa indagações sobre o Tigrinho nas suas redes sociais. Porque a população em si, muitas das vezes, ela não tem um discernimento sobre essa desmistificação da defesa do criminoso para o direito, para aquele que é operador do direito penal. Eu quero mandar um grande abraço para o doutor César Filho, e ele falava muito bem isso. E ele estava contigo em Brasília. Em Brasília agora. Sábado. Eu fiz um curso do Mar de Juiz, imersão em tribunais superiores, e o Cezinho, o André também, que é sócio dele. Isso.
Os dois, né, estavam lá, gente finíssima. Bacana. Gente, no mesmo hotel, consegui lá ficar perto dos meninos, gente fina os dois. E assim, ele falava sobre essa questão. A população em si, ela não sabe distinguir que aquele advogado... Só vai diferenciar quando o direito penal entrar na casa daquela pessoa. Entende? Quando você não conhece a realidade, quando você não tem um caso na família, você não dá valor ao advogado, o papel do profissional. Perfeito. E aí eu lembro de uma tia minha, quando eu comecei a advogar, ela ficava tirando onda, pode de cadeia, advogado criminalista. E ela trabalhou, não vou nem falar o nome dela, ela trabalhou na prefeitura, né, aqui no estado, foi secretária de Educação, e eu lembro como hoje, a Polícia Federal, a Polícia Federal intimou ela para comparecer na Polícia Federal. Quando ela foi intimada, ela ligava, bicho. Ela ligava. Rodrigo, vem aqui. Rodrigo, eu fui intimada na Polícia Federal. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí, quando eu cheguei na Polícia Federal, quando eu abri ali aquele inquérito policial, na época físico, Ademir, né, o papel, eu abri, comecei lá, né, folhear as páginas do inquérito policial. A gente já sabe que o Rodrigo tem mais de 30 anos, viu? Já na tô baixa. E aí eu analisando aqueles autos, né, a prefeitura, né, investigada ali era a prefeitura A, e a documentação se tratava da prefeitura C. E aí eu disse, doutor, delegado, pela ordem, eu queria que o senhor, né, não fizesse o interrogatório da minha cliente, em razão que a documentação que estão nesses autos não tem relação com a prefeitura, supostamente, né, que o senhor quer supostamente investigar aqui nesse inquérito policial. Então, assim, é preciso primeiro desentranhar todos os documentos e remarcar esse depoimento. E aí o delegado puxou, olhou, chamou o escrivão, conversou, e vai para lá, e vai para um lado, era aquele silêncio. E a minha tia fez assim, disse, rapaz, esse menino é doido. Né? Ela ia sem entender. Ela achava que o advogado não tinha esse protagonismo, podia falar ali. Né? E o advogado, ele precisa entender que o advogado, ele tem uma prerrogativa de atuar desde o inquérito policial. Apesar do inquérito policial ser o quê? Inquisitorial. Mas nosso estatuto da advocacia, a lei federal, ela dá o direito do advogado fazer, inclusive, Ademir, apontamentos no inquérito policial. O Cezinha, ele tem um trabalho muito bom. O Cezinha tem um trabalho muito bom, que é a questão da investigação defensiva, né? O trabalho, ele faz parte da comissão, né, nacional da investigação defensiva. Então, o advogado do século XXI jamais pode apenas pensar que quem tem que acusar é que tem que produzir prova. Não. Eu, advogado, eu tenho que ir atrás das provas, eu tenho que defender meu cliente de maneira efetiva. E eu tenho que ter voz também ali naquele inquérito. E eu sempre falo que os atores de justiça jamais podem ter medo do advogado, porque o advogado, ele pode trazer a melhor solução para a investigação, a melhor solução para aquele processo. Principalmente na questão do direito penal econômico. Principalmente em crimes que não têm violência e grave ameaça. E aí eu trago também um tema importante, que é a justiça penal negociada. É preciso entender, os operadores, que existem vários institutos no nosso Código de Processo Penal, na nossa legislação processual penal, que permitem fazer acordo não persecução penal, fazer transação penal, fazer um acordo de colaboração para resolver um conflito criminal. É preciso que aquele que está à frente da investigação, delegado de polícia, entenda que certos crimes pode ser feito um acordo de colaboração. Que foi feito lá no caso dos gêmeos. É preciso entender também que o advogado, ele não quer atrapalhar a investigação. Ele não quer fazer confusão em um processo. Ele quer resolver a vida daquele processo, daquela investigação. Ele quer solucionar o conflito criminal da melhor forma. Eu já falava, né, nas minhas palestras que o excelente advogado não é aquele que grita, não é aquele que fala alto. Não.
é aquele que resolve problema. Tem muita gente, Claudício, que diz, problema, né, eu fico distante. Estou correndo de problema. Não, problema pode trazer que eu resolvo. Então você que é advogado, você tem que saber que você vai lidar com problemas. E você tem que resolver aquele conflito criminal. E aí, voltando, né, para a questão do advogado e na operação Game Over, eu sempre atuei na advocacia criminal. Por isso que eu jamais vou baixar a cabeça para qualquer pessoa. A minha esposa é policial e aí ela disse, quando saiu a operação, né, alguém lá do trabalho, ela falou, mas o seu esposo, ele não trabalha com a questão dos jogos? Ele também é criminalista? No meu DNA corre a liberdade, no meu DNA corre a legalidade, no meu DNA corre a defesa. Eu sempre fui advogado da esfera penal. A minha essência é advogado criminal. Eu estou atuando, né, em uma atividade diferente dos demais advogados em relação à questão dos jogos, né, o compliance para influenciadores digitais que trabalham com jogos e com sorteios, porque eu vi que não existia ninguém atuando nessa área. Eu vi um nicho de mercado. Eu vi que eu poderia atuar e ninguém está atuando. Inclusive, quando o advogado vai querer falar, ele, às vezes, na rede social, criminaliza o influenciador. Ah, isso é errado, isso é crime, isso é isso. Quem sou eu para criminalizar o influenciador? Ninguém é melhor do que ninguém. Principalmente um advogado criminal. Na minha visão, eu como advogado criminal, eu jamais vou poder falar que apontar o dedo para alguém. Até porque o advogado criminal não tem vocação para julgar ninguém. O advogado criminal, ele tem vocação para defender, mas jamais para julgar. E julgar é muito difícil. Julgar é para poucos. Eu jamais teria a vontade de ser, né, um juiz. Jamais. Porque é muito difícil você ser imparcial. Você está ouvindo aqui o Ademir, ouvir, né, o Dr. Flau, e não entrar aqui, né, não defender um lado, defender outro, ficar imparcial. Jamais. É muito difícil. É para poucos. Por isso que eu falei aqui. É preciso, antes do operador escolher uma profissão, fazer o teste de vocação. Para não ter crise de vocação. Por quê? Tem muito juiz querendo ser promotor. Tem muito juiz querendo ser delegado de polícia. Tem muito juiz querendo ser político. No Brasil não aconteceu isso, não. Aconteceu isso. Isso é realidade. E o juiz, ele jamais, ele pode pensar igual uma parte. Jamais. Ele tem que ser frio, imparcial, escutar os dois lados. O juiz, com acessibilidade, ele precisa respeitar os dois ouvidos. Um ouvido para a acusação e o outro ouvido para a defesa. Boa, boa. Pessoal, tudo que é bom dura pouco, já estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo. Mas aqui o doutor Rodrigo Monteiro falou algo muito interessante sobre o juiz. E a gente bateu um papo recentemente aqui com o doutor Cleiton Ferreira, o juiz mais amado do Brasil. Não conheço pessoalmente, mas eu sigo lá no Instagram. Bicho, o cara transborda a insensibilidade. Ele transborda a forma de julgar correta. É um cara que, se fosse da questão criminal, ele realmente ia decidir de maneira justa. Eu vejo, né, um cara humano, um cara com acessibilidade, que poucos têm essa acessibilidade, né? Ele usa a linguagem, né, do jurisdicionado. O problema também da justiça é o castelamento, é o distanciamento em relação à fala do jurisdicionado. Quantas sentenças, e aí eu atuo na esfera penal, eu vejo quantas sentenças você vê uma linguagem difícil ali. Quantas pessoas que estão à frente, né, ali de uma vara, um juiz, que não sabe lidar com a testemunha, não sabe lidar com a vítima, com o acusado, principalmente com o acusado. Recentemente, Claudício, eu fui para uma audiência e o meu cliente ficou, antes de eu chegar, né, meu cliente já estava esperando a audiência, e quando eu cheguei, meu cliente estava alegre.
Aí eu disse, olha, ele vai ser absolvido, ele tá alegre a sentir alguma coisa, né? Aquele sentimento bom. Bom, tá, o cara tá alegre, ele disse, eu estou alegre, por quê? Porque o juiz me deu um bom dia. Eu disse, meu amigo, bom dia. Eu disse, pior que é, você tem que estar alegre. Ele disse, e o cara falou isso. Sim. Então, aqueles que estão ali na frente de uma vara, de uma comarca, né, do Poder Judiciário, tem que ter essa sensibilidade do Cleito. Sim. O Cleito deveria palestrar para todos os juízes do Brasil. É um cara que realmente é uma referência e tem uma sensibilidade que eu nunca vi um juiz daquela forma que ele atua lá, né? Que eu vejo no Instagram, um cara na realidade, no dia a dia. Então, assim, o judiciário precisa de mais Cleito. E ele estava aqui e eu fiz uma pergunta a ele, como é que ele se sentia em ajudar as pessoas. E aí ele rebateu a minha pergunta sobre bem isso que o senhor falou. Ele não ajuda, mas ele traz uma luz sobre o próprio direito da pessoa. Ponto. Perfeito. E de fato... coisa... Perfeito. O problema é que muitas das vezes as pessoas elas querem burocratizar e elas acham bom burocratizar a vida das outras pessoas. Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu levo sempre... Pode complicar porque facilita. E eu sempre levo para a questão criminal. Na questão criminal tem uma situação que eu fico triste, né? E tenho sempre combatido na minha atividade profissional, que é que alguns juízes acham que o judiciário tem que combater o crime. Não é. O juiz jamais vai combater o crime. O juiz vai aplicar o direito. Quem combate o crime é a polícia militar, civil. Quem combate o crime também pode ser o Ministério Público, através de um procedimento investigativo. Mas jamais, nunca, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que dizer o direito ao caso concreto. Ele tem que aplicar o direito ao caso concreto. E a linguagem do judiciário tem que ser uma linguagem fácil. Porque a linguagem do judiciário não é para o advogado, não é para o promotor, é para o jurisdicionado. Quando eu estou ali, né, defendendo alguém, eu estou em nome do João, que foi preso, da Maria, que foi vítima de uma agressão. E o bom da advocacia criminal, né, Flaudísio, a todos que estão nos assistindo, e Ademir, é que você pode atuar na acusação como na defesa. E existe um instituto, né, do assistente à acusação no processo penal, lá no Código de Processo Penal. E muitos acham que o advogado é só defender. Não, o advogado também pode, na ação penal pública, ele pode também atuar, né, auxiliando a acusação, auxiliando o Ministério Público. E é preciso entender, Flaudísio, que o judiciário precisa melhorar muito. E não só o judiciário, mas sim as pessoas que estão, né, nas atividades profissionais de um ramo do direito. As pessoas que estão atuando na esfera criminal. Um certo dia eu estava conversando em uma audiência com o juiz e aí ele falava, olha, no direito civil, no direito trabalhista, no previdenciário, você vê a evolução. No criminal você não vê. Por que não vê a evolução no criminal? E aí ele falava, eu acho que é porque o juiz criminal acha que não vai precisar do direito penal, nem ele, nem a família dele, acha que não vai precisar do direito penal. Acho que o direito penal é para pobre, para preto. Acho que não vai precisar do direito penal. Só que a gente tem que mudar essa visão. E é necessário uma reforma urgente do Código Penal para trazer a realidade atual. Né? A gente tem um Código Penal de 1945, salvo o melhor juízo. E 40. O penal de 40, de processo penal é 41. Mas assim, a gente tem uma Constituição democrática cidadã, né, uma Constituição de 88. E aí o Código de Processo Penal, ele tem um espírito, né, fascista, um espírito de punir. Ele é totalmente na contramão da Constituição. Então você tem que ter uma visão do processo penal, um processo penal constitucional, um processo penal que respeite o contraditório para a defesa, respeite o juiz natural, o juiz imparcial. Além de que esteja a um momento atual. Né? Nós estamos falando de um código de mais de 80 anos. E ninguém aqui no estúdio tem 80 anos. Talvez aquele rapaz que está ali cuidando da gente pode estar mais perto disso, mas não é o caso. Mas aí, aproveitando o gancho, Flaudísio falou que tudo que é bom dura pouco, e essa frase dele
eu sei o que significa. Flaudísio, continua com você. Cara, antemão, já quero agradecer, né, aos senhores por estarem aqui diante de tantas ocupações, né? O doutor Rodrigo é um advogado, como ele bem especificou, que na área de atuação é um dos poucos do Brasil, e isso é um mérito para nós alagoanos, né? Porque é um advogado do nosso estado que tem levado o nome do nosso estado Brasil afora. E a gente tem acompanhado grandes nomes de digitais influencers aí que têm precisado e tem sido assistido, e bem assistido, pelos serviços do doutor Rodrigo. E nós estamos aqui também com o Cruz, né? Ele gostou da Cruz. Ele gostou da... Foca aqui. Ele gostou do Cruz. Com o doutor Ademir. Tem um minuto de dinheiro, tem o Ademir Cruz, mas ele gostou do Cruz. Que é um cara muito inteligente na área das finanças e tem aí se destacado também na sua atuação. E eu queria que o senhor falasse sobre o Minuto Dinheiro e sobre a novidade que o senhor disse que trouxe para nós aqui, para os nossos espectadores de DDI Podcast. Então, gente, eu na verdade peguei o Flaudísio dizendo que era uma novidade, tá? Mas eu vou começar primeiro, Flaudísio, com pensamentos, tá? Vou começar com pensamentos. Flaudísio, você já viu uma cama de hospital de casal? Não. Você sabe por que não tem? Não. Gente, quando você está doente, você pode ter o melhor técnico de enfermagem, o melhor enfermeiro e os melhores médicos. Os melhores remédios. Mas sem a ajuda de Deus, você não vai melhorar a sua saúde. Então é você e você está sozinho. Tá? Então, guarda essa mensagem, Flaudísio. Flaudísio, outra pergunta para você. Hoje é com você. Na moral. Hoje é com você. Hoje é com você. Flaudísio, você já viu algum caixão de casal? Gente, igual a cama de casal de hospital, caixão de casal também não existe. Sabe por quê? Quando você morre, todo mundo fica, quem vai é você. Então sempre é você e Deus. E sempre tem que buscar Ele. Tá? Então eu queria deixar aqui para vocês essa reflexão. E a novidade. E agora para a novidade. Chegou é a prosperidade. Aê. Gente, hoje e até um determinado período aí, eu vou deixar em homenagem ao Flaudísio, Tigrão.bet, ao doutor Rodrigo Monteiro, e eu disse aqui que iria trazer a solução para as pessoas que jogam compulsivamente, sejam em jogos online ou na casa lotérica, né? Vamos colocar todo mundo no mesmo bolo, tá? E assim, trazer uma informação, né, atualizada, a lista atualizada de pedidos no sistema de gestão de apostas, acabou de encerrar aqui, o sistema da SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, ela recebeu mais de 80 pedidos de registro de empresas interessadas em operar apostas no Brasil. Então, mais de 80 pedidos de empresas. Vale ressaltar que cada empresa pode usar até 3 marcas. Né? Então, aí você multiplica 80 vezes 3. 240. 240. Só que assim, isso é o pedido, né, no processo da licença. Mas elas vão passar pelo compliance, questão da responsabilidade fiscal, tributária, tudo em relação Capital social, capacidade financeira. Capacidade financeira, o fundo também tem que ter de 5 milhões para, né, se precisar pagar algum apostador, jogador. Então, assim, essas empresas, elas estão no processo, mas
podem sair, né? Caso não passe no compliance, certo? Isso, ok. Então, pessoal, eu falei para vocês que iria trazer, né, a solução, mas para quem abrace de verdade, tá? Então, o seguinte, as pessoas que jogam compulsivamente, jogos online, casa lotérica, seja o que for, elas têm um problema de desorganização financeira, tá certo? Então, nós no Minuto Dinheiro, nós temos o nosso curso de educação financeira do básico ao avançado, que faz você mudar o mindset. O que é o mindset? É o seu pensamento, tá? Então, quem está seguindo o Minuto Dinheiro, segue o Flaudísio, segue o DDI, segue o Dr. Rodrigo Monteiro, que é uma pessoa responsável, e todos viram aqui o quanto ele defende a legalidade. Eu vou deixar um link, e aí vocês vão poder acessar o stories deles através do Instagram. Inclusive, pode até deixar o link na descrição aqui desse vídeo no YouTube. Sim, vamos colocar lá o link. E a pessoa vai adquirir esse link por um valor simbólico. Eu vou dizer aqui o valor do curso. O valor do curso custa R$ 2.300. Mas aí o doutor Rodrigo Monteiro conversou comigo, o Flaudísio quer propagar a ideia de educação financeira para Alagoas e para o Brasil também, né? Então, é um valor bem menor que isso. E digo mais, tá? Você compra o curso. Se em 7 dias você não gostar, é só acessar a plataforma, ela devolve o seu dinheiro de volta. Eu digo isso porque eu conheço o meu produto, mas hoje eu vim, Flaudísio, com um compromisso de querer mostrar às pessoas que o problema não está nos jogos online, nem nas casas lotéricas. Está na maneira das pessoas pensarem. De não pensar numa educação financeira, de não pensar em investir e de não se controlar. Então, você vai ter o link, acessar o Instagram, lá no history do Flaudísio, do DDI, do Dr. Rodrigo Monteiro, ou aqui embaixo, porque o Flaudísio já autorizou, tá? E você vai poder adquirir por um valor muito menor do que esses 2.300. Mas você vai lá clicar, assiste. Não gostou, tem 7 dias. 7 dias você vai receber o seu dinheiro de volta. Eu posso revelar o valor? Fique à vontade. R$ 7,00 e alguns centavos se você comprar no cartão, ou R$ 46,35 aproximadamente, se você optar pela opção à vista. Isso apenas para quem estiver seguindo DDI Podcast, Flaudísio, Dr. Roberto Monteiro e Minuto Dinheiro. Rodrigo Monteiro. O povo gosta do Monteiro. Mas Meta foi foda. Calma. Gente, a gente vai deixar uma foto, tá? E aí vocês vão poder assistir o curso, pode assistir, inclusive, YouTube, vão receber e-books, vão ler. E quando tiver dúvidas, vocês vão deixar as perguntas nessa foto, no Instagram, que a gente vai estar com uma foto, ou eu com o Flaudísio, ou eu com o povo gosta do Monteiro, para não errar o nome do Rodrigo Monteiro. E, pessoal, sempre vai ter alguém para estar respondendo vocês, porque o nosso objetivo é ajudar também as pessoas. Quero agradecer muito a vocês por toda essa oportunidade, principalmente aqui ao Flaudísio, por mais uma vez estar aqui contigo. E, em breve, teremos o podcast Imperador. Hoje foi o lendário. Pessoal, a gente sempre faz um bate e volta no finalzinho de cada episódio. Fizemos o bate e volta na primeira vinda dos companheiros aqui e hoje a gente vai fazer o bate e volta novamente. Um lugar, Dr. Rodrigo. Arapiraca. O lugar. Bairro Brasília. Prestigiar DDI Podcast.
prestigiar os Gêmeos Brasil. Isso, prestigiar K-Cast, o estúdio. Isso. Prestigiar também nosso amigo Franklin do Ouro. Franklin meu do amigo o melhor ouro, viu? Douglas, de São Sebastião, da MG Premiações. Douglas, quero lhe conhecer, viu? Cezinha também, todos que estão aqui nessa cidade importante do nosso Agreste. Boa. Uma música. Rapaz, essa música... Toda vez ele vem com isso, né? Eu pensei na última, mas eu vou esquina. Vou botar do Djavan. Só eu sei as esquinas que eu passei. Esquinas de Djavan. Esquina. Doutor Ademir, uma música. Rapaz, tu vai fazer isso comigo. Ele vai botar um cantor americano. Uma música. Cantor americano. Faz o seguinte. Aquela que você gostou, que você falou. Não. Eu vou fazer o seguinte. Flaudísio hoje vai ficar sem saber e ele vai pesquisar. A música vai ser do Acisão do Sertão Pernambucano. E agora, Flaudísio? Você conhece Acisão? Não, Acisão não. Mas você já escutou essa música Tira Fogo Sem Fuzil? Assisti, ouvi ainda não. Não. Por nome eu não ouvi não, né? Diga um trechinho aí. Canta um trechinho. Cante. Canta um trechinho. Você quer que eu cante um trechinho da música? Cante. Eu hoje moro... Corta que cantou, é perdido. Eu esse ano vou embora pro Sertão. Quero curtir meu São João. Olha, sanfoneiro! Não tem sanfona. Bem rápido, vai. E quando puxa o sanfoneiro, tira fogo sem fuzil. Pô! Acisão, eu sei que você tá vendo aí, viu? Eu quero, né? Tira fogo sem fuzil. Boa. E aí? Um livro, doutor Rodrigo. O livro. A Bíblia, né? A Bíblia, um livro. Mas eu só lembro daquele episódio, bicho. Só lembro daquele episódio. Você vai levar. Você vai levar. O livro. A prosperidade financeira. Aê. Rabino Raya Cobb. Sob a perspectiva judaica. Ele se abre. O autor, doutor Rodrigo. Rapaz, foi longe o homem, viu? O autor. Cortella. Mário Sérgio Cortella. Boa. Um autor, doutor. Vou pegar o Flaudísio de novo. Eu só lembro daquele episódio, velho. Ei, Frei Luca Mattioli. Se abre. Sistemas Se abre. e conceitos de controle, o nome do livro. A resenha é grande. Você sabe quem é o Frei Luca Mattioli? Sei não. A resenha é grande aqui, viu? O Frei Luca Mattioli, você nunca ouviu falar dele. A resenha é grande aqui. É sério que você nunca ouviu falar dele? Não. Frei Luca Mattioli. Ao vivo. DDI Podcast com Flaudísio Andrade. Frei ao Luca vivo. Mattioli, você acha que ele tá vivo ou morto? Rapaz, mas não tenho nem ideia. Arrisque. Vivo. Certo. Gente, Frei Luca Mattioli é o pai da contabilidade mundial. Rapaz, nossa reverência. Certo. Ele foi o autor do livro Sistema de Controles e desenvolveu o método das partidas dobradas, que é um método que você controla ativo e passivo. Foi aluno de muitos famosos, mas quem se tornou mais famoso foi um dos alunos dele, Leonardo da Vinci. Tá boa. Doutor Rodrigo, considerações finais. Meu amigo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com todos vocês. Esse podcast é uma referência, Flaudísio. Não só aqui em Arapiraca, mas em todo o estado, né, todo o Nordeste. Você, com a sua, né, alegria de sempre, o seu jeito, você está cativando todas as pessoas, né, do nosso estado. E, como eu falei, né, você está na velocidade do foguete. Né, não para né, podcast atrás do outro. Continue assim. Continue que Deus está
abençoando você, está abençoando todos que fazem parte do DDI, né? O DDI que sempre, né, Ademir, vem inovando nosso estado e dando oportunidade. Dando né? oportunidade a várias pessoas, né? Pessoas que não tinham, né, tanta expressão, pessoas que muita gente não conhecia e aí estão conhecendo através do DDI. Quero agradecer pelo presente, né? Pela caneca. Quero também parabenizar todos aqui, né, que estão trabalhando, estão contribuindo senhor ali, né, que tem para 40 anos. a realização do podcast. Agradecer também o nosso Ademir Fugo, Dr. Cruz, né? Dr. Cruz. Olha o Jean entregando o peito aí, ó. Tá difícil. Ele veio preparado, trouxe Pronto, preparado e querendo. perfume, Perfume pente, Perfume preparadíssimo. Então, assim, pessoal, quero agradecer mais uma vez e desejar muito sucesso. Que Deus continue protegendo e abençoando todos vocês. Amém, amém. Doutor Ademir, as considerações. Foca aqui, gente, comigo. Foca aqui. Vocês querem que eu enquadre ele de novo ou faça as suas considerações? Só vai ter os cortes da Ademir. Você gosta de corte, Ademir? Não é corte de cabelo, não. É corte... Vai ser corte nos vídeos. Gente, Flaudísio é uma pessoa diferenciada. O Rodrigo já teceu várias qualidades e eu só posso corroborar com todas elas. E quero desejar de coração que você mantenha duas coisas. Primeiro, trazendo muitas pessoas para cá para fazer o DDI, o podcast diferente, mas também trazendo pessoas, dando oportunidades para que elas possam falar. Tá? E nunca deixe de fazer o podcast dessa maneira, alegre, né? Um sorriso no rosto e gerando, né, conteúdo com alegria para os nossos amigos de Arapiraca e todo o Brasil. Principalmente do bairro Brasília. Bom, mas as minhas considerações finais, eu teria até esse anel aqui do dedo. Lembrei do podcast primeiro, que ele me perguntou se eu era judeu, né? Esse anel aqui de ouro. Ouro é uma coisa que o povo judeu guarda muito. E eu citei aqui hoje um livro judeu também. Flaudísio, que a prosperidade de Deus esteja contigo, sua família, todos que estão aqui e todos que estão nos assistindo também. Tá certo? E a prosperidade, ela não é só uma bênção do campo financeiro. Ela é da saúde, ela é da paz, ela é da harmonia familiar, tá? Então, foi muito importante estar aqui discutindo, debatendo, e hoje, com certeza, não tenho a menor dúvida, eu peguei o Flaudísio sem esperar, porque o Flaudísio, gente, ele é um entrevistador, mas ele acabou ficando de frente com a Ademir. Então, gratidão por tudo. Pessoal, continuem divulgando, assistam. Flaudísio, o seu caminho está apenas começando. Vai crescer muito, não só em Alagoas, mas também no Brasil. Então, a gente tem que compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento é fazer crescermos a nossa sociedade. E você é um agente, instrumento que pode fazer isso. Então, gratidão e... Show de bola. Para encerrar também, o Vilaça, que é advogado, né? Doutor Vilaça Neto, que é empreendedor, né? Ele tem um cursinho. Teve aqui e falou meu nome lá, né? Sim, eu vi na live, no podcast, ele falando, me conhecia, né? E aí, mandar um abraço também para o Vilaça. Grande abraço, doutor Vilaça Neto. Meu muito grande advogado e um amigo, empreendedor, sensacional, advogado, gente fina. Isso. Então, enquanto isso, eu no chá de bolo. E um abraço também para o pessoal lá do escritório, Monteiro de Sampaio, sócio de advogados. Um forte abraço a todos. Um abraço também para toda a equipe Minuto Dinheiro. Que estão todos lá no escritório,
Ao vivo, né? Eu tô aqui, eles estão lá trabalhando. Mas o fruto vem do trabalho. Sucesso. Pessoal, meu muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Como vocês bem acompanharam, temos assunto para um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Bom, inúmeros episódios. Muito obrigado a você, nosso patrocinador, que tem confiado no nosso trabalho. Quero agradecer também ao Estúdios K-Cast, porque se não fosse o Estúdios K-Cast, nós não estaríamos até aqui, tendo nos recepcionado tão bem, de uma forma tão carinhosa. Meu muito obrigado. Papai do Céu, continue te abençoando. Agradecer aos nossos convidados. Doutor Rodrigo, meu muito obrigado. Papai do Céu, continue te abençoando. Obrigado. Doutor Cruz. Papai do Céu, Jesus. continue te abençoando. Jean, valeu. Luiz, valeu. Meu muito obrigado. Luiz, você que está nos assistindo. Que você passe dos 80 anos, meu amigo. Você Pessoal, valeu. Valeu.